Você já teve a sensação de que está vivendo um dos períodos mais difíceis da sua vida? Parece que você ora, trabalha, faz a sua parte, mas as respostas demoram a chegar. Algumas portas se fecham sem explicação, pessoas se afastam, planos mudam de direção. E você começa a se perguntar se Deus realmente está ouvindo as suas orações. Mas existe uma verdade que muitas vezes só entendemos depois que a tempestade passa: o silêncio de Deus nunca significa abandono. Na maioria das vezes, significa preparação. Assim como uma semente permanece escondida debaixo da terra antes de florescer, Deus também trabalha em lugares que os nossos olhos ainda não conseguem enxergar. Enquanto pensamos que nada está acontecendo, o céu está organizando detalhes que mudarão completamente o rumo da nossa história. Hoje, eu quero compartilhar com você 7 sinais que podem indicar que Deus está abrindo portas gigantes na sua vida. Talvez você esteja vivendo exatamente esse processo agora, mas ainda não tenha percebido. E eu peço que você permaneça comigo até o final, porque o 7º sinal costuma ser o mais surpreendente de todos. É justamente ele que revela quando o coração está preparado para receber aquilo que Deus deseja entregar. Antes de continuarmos, escreva aqui nos comentários: "Eu creio nas portas abertas." Essa frase não é uma fórmula mágica. Ela é apenas uma declaração de confiança de que Deus continua trabalhando mesmo quando ainda não conseguimos enxergar os resultados. Agora, vamos ao primeiro sinal. O primeiro sinal é uma paz inexplicável em meio à tempestade. Esse talvez seja um dos maiores milagres que Deus realiza antes de mudar completamente uma situação. As circunstâncias continuam difíceis. Os problemas ainda existem. As contas talvez ainda estejam sobre a mesa. O diagnóstico talvez ainda não tenha mudado. O emprego ainda não apareceu. Mas algo dentro de você começou a mudar. Você percebe que já não vive mais dominado pelo desespero. Existe uma calma que não faz sentido para quem olha apenas para as circunstâncias. Essa paz não vem porque tudo foi resolvido. Ela vem porque Deus começou a governar o seu coração. A Bíblia fala sobre uma paz que excede todo o entendimento. Ela não depende da lógica, ela não depende das notícias, ela não depende da economia. Ela nasce da presença de Deus. Quando essa paz começa a ocupar o seu interior, normalmente significa que o Senhor já está preparando você para viver uma nova estação. Porque Deus costuma transformar primeiro o coração antes de transformar o cenário. O segundo sinal é quando você começa a perder o interesse por coisas que antes ocupavam todo o seu tempo. Talvez existam lugares que já não fazem sentido, conversas que antes pareciam importantes agora parecem vazias. Certos hábitos deixam de trazer satisfação. Você percebe que sua atenção começa naturalmente a se voltar para aquilo que realmente possui valor eterno. Muitas pessoas ficam preocupadas quando isso acontece. Pensam que estão perdendo a alegria. Na verdade, Deus apenas está reorganizando as prioridades do seu coração. Quando uma nova estação está chegando, o Espírito Santo começa a retirar o desejo por tudo aquilo que não poderá acompanhar você nessa nova fase. É semelhante ao agricultor que poda uma árvore. Durante a poda parece que ela está perdendo algo importante, mas na realidade está sendo preparada para produzir ainda mais frutos. Nem toda perda é derrota. Algumas perdas são apenas espaço sendo criado para aquilo que Deus está prestes a entregar. O terceiro sinal costuma ser um dos mais difíceis de aceitar. Pessoas começam a se afastar. Relacionamentos mudam. Algumas amizades desaparecem sem explicação. Existem pessoas que simplesmente deixam de caminhar ao seu lado. Isso dói. Principalmente quando se trata de pessoas que fizeram parte da nossa história durante muito tempo. Mas precisamos lembrar que nem todo afastamento representa rejeição. Alguns representam proteção. Deus conhece o futuro que nós ainda não conhecemos. Ele sabe quais relacionamentos fortalecerão nossa caminhada. Também sabe quais poderão impedir nosso crescimento espiritual.
José precisou ser separado da casa do pai antes de chegar ao palácio. Abraão precisou deixar sua terra antes de viver as promessas. Ruth precisou sair de Moabe antes de encontrar Boaz. Em muitos momentos da Bíblia, Deus conduziu pessoas para novos lugares. E toda mudança exigiu despedidas. Se algumas pessoas estão saindo da sua vida neste momento, não transforme imediatamente isso em motivo de revolta. Ore e peça discernimento. Confie que Deus sabe exatamente quem precisa permanecer ao seu lado para a próxima fase da caminhada. Se até aqui algum desses sinais descreve o que você está vivendo, aproveite este momento para deixar o seu gostei no vídeo. Isso ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que talvez estejam passando exatamente pela mesma fase e precisem ser fortalecidas pela palavra de Deus. Agora chegamos ao quarto sinal. Portas menores começam a se fechar. Esse talvez seja um dos processos mais incompreendidos da vida cristã. Oramos pedindo oportunidades. Mas quando algumas oportunidades desaparecem, imediatamente pensamos que Deus nos abandonou. Nem sempre. Às vezes, Deus fecha portas pequenas porque deseja conduzir você até uma porta muito maior. Imagine uma criança segurando um brinquedo quebrado. Ela não quer soltá-lo, mas o pai sabe que existe algo muito melhor preparado para ela. Enquanto a criança insiste em permanecer com aquilo que já perdeu o valor, ela não consegue receber o presente novo. Assim também acontece conosco. Quantas vezes insistimos em permanecer em lugares onde Deus já encerrou um ciclo? Quantas vezes tentamos reabrir portas que o próprio Senhor fechou? Nem toda porta fechada representa derrota. Algumas representam direção. Quando Deus fecha um caminho, muitas vezes está protegendo você de situações que ainda desconhece. Confie mais na direção de Deus do que na sua própria compreensão. O quinto sinal é o aumento da oposição. Talvez isso pareça estranho, mas observe a história de muitos servos de Deus. Antes de grandes vitórias surgiram grandes desafios. Antes da libertação de Israel, Faraó endureceu ainda mais o coração. Antes da ressurreição veio a cruz. Antes de Davi assumir o trono, enfrentou perseguições intensas. Isso não significa que toda dificuldade seja um sinal específico de que uma bênção está chegando, nem que todo sofrimento deva ser interpretado dessa forma. Mas as Escrituras mostram que seguir a vontade de Deus frequentemente envolve perseverança em meio às lutas. Quando enfrentamos oposição, somos convidados a confiar mais profundamente no Senhor, a amadurecer e a permanecer firmes. Por isso, em vez de perguntar apenas por que estou passando por isso, experimente perguntar: Senhor, o que o Senhor deseja formar em mim durante este processo? Essa mudança de perspectiva fortalece a fé e nos ajuda a caminhar com esperança. O sexto sinal aparece quando Deus começa a confirmar sua direção de maneiras diferentes. Você lê um versículo. Dias depois alguém fala exatamente sobre aquele mesmo tema. Uma pregação responde uma oração antiga. Uma conversa inesperada traz clareza. Você percebe que Deus está chamando sua atenção repetidamente para determinados princípios da sua palavra. Essas confirmações não substituem a Bíblia nem servem para criar novas revelações. Elas nos encorajam a permanecer fiéis àquilo que Deus já revelou nas Escrituras e a buscar sabedoria em oração. O Senhor continua conduzindo seu povo por meio da sua palavra, do Espírito Santo e de conselhos piedosos. Por isso, mantenha um coração sensível, leia a Bíblia diariamente, ore, busque discernimento. Nem toda coincidência é apenas coincidência. Às vezes Deus usa circunstâncias simples para lembrar que continua presente em cada detalhe da caminhada. Agora chegamos ao sétimo sinal. E talvez este seja o mais importante de todos. Você começa a desejar servir mais do que receber. No início da caminhada espiritual é comum apresentarmos muitas necessidades diante de Deus, isso é natural. Mas, com o amadurecimento, algo muda. Você continua apresentando seus pedidos ao Senhor, porém seu coração passa a perguntar: como posso glorificar a Deus?
Como posso ajudar outras pessoas? Como posso servir ao reino? Esse tipo de transformação revela maturidade espiritual. Quando deixamos de viver apenas em função dos nossos próprios interesses, começamos a enxergar a vida pela perspectiva do reino de Deus. Jesus ensinou que há mais felicidade em dar do que em receber. Servir não diminui ninguém. Servir nos aproxima do caráter de Cristo. Quando nosso coração é moldado dessa maneira, passamos a usar tudo o que Deus coloca em nossas mãos para abençoar outras pessoas. Esse talvez seja um dos maiores sinais de que o Espírito Santo está realizando uma obra profunda dentro de nós, se esta mensagem falou ao seu coração. Inscreva-se no canal A Lei do Silêncio e compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando renovar sua esperança. Às vezes, Deus usa uma simples mensagem para fortalecer uma pessoa que estava prestes a desistir. Agora, quero convidar você para orarmos juntos. Feche seus olhos, se puder. Respire profundamente. Vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Pai amado, nós entramos na Tua presença com humildade e confiança. Obrigado porque Tu conheces cada detalhe da nossa caminhada, inclusive aqueles que ninguém mais conhece. Quando não entendemos os Teus caminhos, ajuda-nos a confiar no Teu caráter. Dá-nos discernimento para reconhecer as portas que o Senhor está abrindo e sabedoria para aceitar aquelas que o Senhor decide fechar. Fortalece quem está cansado, consola quem está triste, renova a esperança de quem pensa que chegou ao limite. Que a Tua paz governe nossos corações mesmo em meio às dificuldades. Abre portas de trabalho, restauração, reconciliação, saúde e crescimento espiritual conforme a Tua vontade. Acima de tudo, transforma nosso coração para que vivamos cada dia mais parecidos com Cristo. Que sejamos pessoas que confiam em Ti, servem ao próximo e caminham pela fé. Colocamos nosso futuro em Tuas mãos, porque sabemos que os Teus planos são bons, perfeitos e agradáveis. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por permanecer até o final desta mensagem. Nunca se esqueça desta verdade. Deus pode estar preparando algo muito maior do que aquilo que você consegue imaginar hoje. Continue caminhando com fidelidade, permanecendo firme na oração e confiando na direção do Senhor. As portas certas se abrirão no tempo certo. Que Deus abençoe a sua vida, fortaleça a sua fé e encha o seu coração de esperança. Nos vemos no próximo vídeo.